Olá, conversando um pouco mais sobre o termo de referência do ACR no projeto Bahia Produtiva, nós vamos apresentar para vocês uma planilha agora que é específica de uma das atividades previstas no termo de referência, que é o plano produtivo. Então, o agente comunitário rural que ainda está com dúvida com relação ao plano produtivo, né, ele vendo aí esse vídeo, acreditamos que vai diminuir as dúvidas, e caso se mantenha com dúvida, então nos chame, nos acione aí nas redes sociais, no WhatsApp, por telefone, que a gente discute o tema com calma com vocês, individualmente, com cada um, no atendimento remoto. Mas é importante que a gente consiga fazer este plano produtivo acontecer, né? Quer dizer, a gente não tem como prolongar mais isso, né? Já tem situações em que há, evidentemente, atraso aí na elaboração desse plano, né? Então a gente precisa realmente avançar na efetivação desse planejamento. Bom, como eu falei na outra aula que eu tratei especificamente do TDR, né, de uma maneira mais ampla, primeiro, precisa revisitar o TDR, precisa ler ele de vez em quando para lembrar, né, para acompanhar o cronograma que está expresso ali, sabe, relembrar as orientações que tem ali, e em tendo dúvida, gente, chama para conversar, chama a equipe de assistência técnica, chama o assistente territorial para conversar, não fica segurando a dúvida com você e não fica travando o cronograma, você precisa fazer as atividades fluírem. Então, terminou o diagnóstico da unidade de produção familiar, a tarefa individual seguinte que vem é o planejamento produtivo, o plano produtivo. E esse plano produtivo, ele é basicamente uma planilha que precisa ser preenchida por vocês. Ah, Sidney, mas eu não sei usar o Excel. Bom, uma excelente oportunidade de aprendizado. Vamos aprender fazendo esse uso da planilha de Excel. Ela é autoexplicativa, com um pouco de calma, você abrindo ela aí no seu computador, você vai entender como é que é o funcionamento dela, não há nada de muito complexo aqui, é apenas preenchimento de informações. Então, você tem aqui dados do responsável, né, o nome do ACR, CPF, nome do beneficiário, então é um plano desses aqui por beneficiário que você tem aí na sua associação, denominação do imóvel, aqui você põe o endereço lá da propriedade, o nome do sítio, né, normalmente. Bom, ele é proprietário, qual é a condição de posse ali da área, tem aqui duas opções, o total da área, nesse caso aqui dessa planilha que eu estou trabalhando, está colocado como 10 hectares, certo? Então, a maioria dos ACRs são técnicos, sabem o que significa, né, 10 hectares. Para quem não é da área técnica e ficou com dúvida aqui, vamos falar um pouco mais sobre isso adiante, mas 10 hectares é a unidade de área desse sítio, é o tamanho dele. E 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, essa informação é importante para a gente fazer os cálculos depois de área que a própria planilha pede nos outros campos mais adiante. Então, aqui tem o nome da comunidade, nesse caso aqui a gente está fazendo com uma planilha modelo, então a gente chamou a comunidade modelo, tá aqui, né, informações gerais que vocês têm aí. Essas informações iniciais, gente, isso aqui, vocês têm todas elas obtidas no diagnóstico. Então, você pode preencher todos esses campos de localização, de CEP, de endereço, tudo isso aqui, a partir das informações que vocês já têm do beneficiário e que vocês pegaram no diagnóstico. Localização geográfica já está lá no diagnóstico, né? Se não tiver, você vai precisar preencher lá no diagnóstico, né? Provavelmente faltou, então, mas vocês foram capacitados, vocês já foram orientados no uso do GPS,
Qualquer dúvida que permaneça nesse sentido aqui, falem com o João Pedro, com Suzane, nossa equipe de campo, que tem condições de orientar vocês na obtenção desses dados de localização aqui. Bom, agora chegou aqui nas principais atividades produtivas que o beneficiário tem lá no sítio dele. Agora, antes de eu entrar aqui nesse detalhamento da planilha, eu quero fazer uma observação relativa à metodologia, como é que procede com relação a fazer esse planejamento produtivo. A minha sugestão é que vocês comecem o planejamento produtivo a partir deste preenchimento dos dados, sim, porque isso aqui já te dá uma organizada, né, no conjunto de informações que você precisa reunir. Então, começa por esse preenchimento dos dados, mas na busca da informação, eu sugiro que vocês comecem pelo croquis, que é a segunda página, segunda folha aqui da planilha do projeto produtivo. O que é o croquis? O croquis é um desenho onde vocês vão indicar a localização dentro do sítio do agricultor, desses 10 hectares, onde está cada atividade, né? Onde é que é o quintal dele, onde é a pastagem, onde é a horta, onde é a produção de bananas. Você faz um desenho aqui do sítio e delimita dentro desse desenho as atividades. Você pode fazer isso manualmente, né? Você pode fazer na mão isso aqui, num papel aí, junto com o agricultor, ou se você já conseguiu visualizar a distribuição das áreas no sítio, você mesmo faz, mas você também pode fazer em cima de um mapa, né? Você pode baixar o mapa do Google aí, caso você tenha habilidades aí nessa área de mapas, e fazer um mapa digital também, não há nenhum problema. Então, o plano produtivo, ele tem essas 3 partes. Uma parte que é de dados aí iniciais, e a obtenção das informações financeiras, de custo e de receita, né, que a gente já vai falar sobre elas, que é o grosso das informações, na verdade. Você tem uma outra parte que é de croquis, e você tem uma última parte que é a estratégia de ação e acompanhamento. Aqui você vai colocar eu sugiro que vocês coloquem a indicação das 3 visitas que você vai fazer no ano para o agricultor. Então, você vai fazer, no primeiro ano, no ano 1, 3 visitas. Você colocou aqui 3 visitas que você vai fazer para ele, já indicando o tema que vai ter nessa visita, indicando aqui o tempo, né, quer dizer, qual o mês, ou talvez até já saia com alguma data aí pré-definida, e qual que é, dentro do croquis, o foco da sua visita técnica. Bom, o meu assunto nessa primeira visita técnica vai ser galinha caipira. Então, a gleba da galinha caipira é a gleba 2. Então, beleza. Vamos indicar aqui onde é que vai ser a minha atuação. Porque dá uma justificativa do porquê dessa atividade e como é a metodologia, como é que vai fazer, né? Então, um pouco nesse sentido. Vamos voltar aí para o início da planilha. Preenchidos esses dados mais gerais, que eu não preciso entrar nisso, vocês já sabem como é que proceder. É importante também lembrar que isso aqui a gente já conversou nas oficinas de formação de SR, a gente já vem tratando disso em atendimentos remotos, então eu estou entendendo esse vídeo como um complemento, como um fechamento aí do assunto, para a gente poder avançar nesse plano produtivo onde ele estiver com alguma dificuldade. Nesse caso específico desse modelo, nós temos como atividade principal a produção de galinha caipira. Como uma segunda atividade dentro do sítio é a produção de olerícolas, né? São hortaliças diversas. O terceiro cultivo mais expressivo e que demanda mais tempo do agricultor, né, que está tirando mais renda ali, é o cultivo da mandioca. O quarto é a banana, né, ele tem uma área que ele tem de banana, e a quinta atividade mais expressiva é a produção de rapadura. Nesse caso aqui, ele produz a cana-de-açúcar com um objetivo claro, que é fazer a rapadura.
né? Então, você tem 5 atividades produtivas sendo desenvolvidas. É bom que isso aqui se ligue com o croquis lá embaixo. Então, você tem, você pode indicar aqui, por exemplo, a atividade principal como gleba 1, por exemplo, né? E assim por diante. E pode ter lá no croquis outras glebas que você não considera aqui como atividades, enfim, secundárias. Por exemplo, ele pode ter uma área de APP no sítio que você identifica como gleba, mas que você não trata dela aqui, afinal ela não tem uma função produtiva, né? Ela presta serviços ambientais que a gente não vai quantificar aqui. Então, vamos lá para o custo de produção. O custo de produção, ele vai ser levantado a partir das atividades que são desenvolvidas, né? Atividades produtivas. Então, vamos lá. A primeira atividade que a gente vai tratar aqui é a atividade classificada aqui em cima como principal, que nesse caso é a produção de galinha caipira. Então, essa produção de galinha caipira, ela está dividida na produção de carne e ovos. Nessa simulação aqui, desse caso específico dessa planilha, nós temos aqui os insumos iniciais aí, né, os insumos que vão entrar nessa produção. Insumo é o que entra no processo de produção. Então, o que entrou no processo de produção? O primeiro passo aí foram ovos para eclosão. E esse ovo, ele tem um custo. Bom, ou ele é adquirido fora, ou ele é um ovo que foi preparado para essa função e, portanto, ele não é comercializado, mas ele é possível quantificar esse preço dele. Então, nós consideramos aqui que no ciclo de um ano, as condições daquela estrutura, daquele galinheiro, com aquela capacidade de trabalho, com aquela organização daquele sítio, ele conseguiu, ele produziu aí 1.400 cabeças de aves. Então, ele precisou, né, ele teve um custo para garantir essas 1.400 cabeças de 1.400 ovos que foram para a eclosão, né? Bom, esse ovo, ele teve um custo médio de 50 centavos o ovo, que significou um custo de R$700, certo? Bom, para esse montante aí de aves alimentadas nesse período, ele teve uma despesa de ração, que é o maior item de custo da produção de galinhas, é a ração. Neste caso aqui, é uma ração adquirida externamente, em grande maioria, mas assim, mesmo que fosse produzida internamente, ela também poderia ser quantificado aqui o seu custo. Nós consideramos, para dimensionamento do custo de alimentação, o preço médio da ração convencional nesta região aqui, nesse caso específico, o município de Correntina. Então, para essa quantidade de frangos produzidos, de galinhas e de frangos produzidos, né, em todos os seus ciclos, todos os seus estágios de produção, foi utilizado 10.920 quilos de ração. Isso a um custo médio de R$1,14, significou um montante de R$12.448,80 de despesa de ração durante o ano. Bom, medicação, teve vacinas, né? Isso entrou como um insumo também aqui. Se estimou aqui mais ou menos o que foi gasto, o que foi usado de vacina, e isso significou uma despesa de R$630 no final. Os serviços, bom, são 2 horas aí dia de trabalho dedicadas a essa atividade, que é da produção específica da galinha caipira, que resultam em 730 horas no ano, um valor médio aí de R$6,25 a hora, resultou num custo de R$4.562,50 de remuneração do trabalho. Então, esse trabalho é do próprio agricultor, certo? Mas, para fins de dimensionamento de custo de produção, a gente considera aqui.
O parâmetro pode mudar aqui, né? Você pode ter regiões em que o preço o custo aí médio do trabalho é diferente, né? Aqui o pessoal está considerando, está cobrando aí R$60 a diária, né? 70. Então a gente fixou aí no valor de 60 para fins de cálculo. Mas aí vocês podem verificar a realidade na sua comunidade e fazer essa conta aqui, transformar a diária em hora, né, um dia de 8 horas, e você vai ter esse valor médio da hora de trabalho aqui, para poder ter um parâmetro de remuneração da hora trabalhada para o próprio, do próprio agricultor, nesse caso, para ter esse cálculo de custo. A energia são as lâmpadas utilizadas para aquecimento e iluminação do galinheiro. Se estimou aqui que teria esse custo de R$86 no ano, né? Como é que se chegou a esse custo? Pegou aí o preço médio do quilowatts e se estimou aí qual que é o consumo dessas lâmpadas ao longo do ano. Então, isso aqui é um exercício que vocês podem ir fazendo aí, não é muito difícil, né? Dá para pegar a conta de luz e tentar identificar dentro da conta de luz qual que é o preço do quilowatts-hora, da conta de luz, e a partir disso identificar qual que é o tempo que essas lâmpadas ficam ligadas, né? O conjunto de lâmpadas que tem, e fazer essa estimativa aí. Mas na dúvida, né, se tiver dúvida sobre isso, vocês nos chamem que a gente tenta fazer junto esse cálculo aqui. Isso aqui não é nada muito complexo, mas também lembrando que isso é uma estimativa, ou seja, não é um valor exato. Então a gente pegou uma conta, né, que varia aí de lugar para lugar, pegou um perfil de lâmpada. Se você pegar de repente uma lâmpada que seja só específica para aquecimento, ela vai ter outro consumo, então a gente vai precisar ver a especificação técnica do equipamento, no caso o aquecedor, que nesse caso foi uma lâmpada, para poder proceder com esse cálculo. Bom, isso aqui é o conjunto de custos envolvidos na produção dessas 1.400, da manutenção, produção e manutenção dessas 1.400 aves dentro de um ano aí, e que elas foram produzidas até virarem receita, né? Ou serem comercializadas na forma de carne, para abate, ou na produção de ovos, né? Então tem essas duas possibilidades colocadas. Depois, mais para baixo na receita, vocês vão ver que a gente dividiu no meio aqui o que foi destinado para ovo e para carne. Então isso se refletiu em rendimentos diferentes lá embaixo, mas aí é a outra parte da planilha. A segunda alternativa, a segunda atividade econômica desenvolvida, atividade produtiva desenvolvida pelo agricultor, é a da olericultura. Então ele tem um conjunto de plantas que ele tem sendo cultivadas dentro da horta dele ali, né? Então aqui ele tá dizendo aqui, não, ele gastou 7 envelopes de semente. Qual que é o custo desse envelope de semente? R$2. Bom, aí, significou uma despesa aí de R$14 em sementes, e assim por diante. Então você tem os custos envolvidos aqui de semente, mão de obra, né? Mão de obra para controle de pragas. Isso aqui é o tempo que ele gastou fazendo pulverização de caudas agroecológicas, né? Porque o pessoal já está começando a tomar mais cuidado com o veneno, tentando evitar o veneno aí, então já começou a usar inseticidas naturais, né? Calda de pimenta, o que mais? Os biofertilizantes, que a Suzane e o João Pedro fizeram oficina aí com vocês, né? Aqueles biofertilizantes que vão contribuir aí para o processo de crescimento das plantas, né? Vão também repelir insetos, né? Então, esse tempo gasto com esse tipo de atividade está expresso aqui na planilha, né? Mão de obra para preparo dos canteiros, covas, mão de obra para controle de ervas daninhas, mão de obra para controle de doenças,
inseticidas naturais, as caudas e tal, energia, no caso da irrigação, né? Nesse caso aqui, se considerou a energia como mantendo o sistema de irrigação da horta funcionando. Então, se estimou aqui esse custo de energia e vamos lá para a terceira atividade produtiva. Vamos lá. Produção de mandioca. Produção de mandioca, mesma coisa, né? Você tem os insumos aqui, que é a maniva, a área aqui considerada, gente, nesse caso específico da área de mandioca aqui, isso aqui vai ter que estar expresso no croquis, é uma área de 0,5 hectare, né? Então, para essa área aqui, foi utilizados 2 metros cúbicos de manivas. Isso, se for adquirir no mercado, vai significar uma despesa de R$450. Então, este é a estimativa de custo que tem da maniva. O esterco que foi usado para adubar aí os sulcos onde foram plantadas essas manivas, significou uma despesa de R$1.400. Os serviços, que é onde está a maior despesa no cultivo da mandioca, né, que é a mão de obra, tanto para preparo de solo. Preparo de solo é um trator aqui, 1 hora máquina de trator, e aí o restante é mão de obra, para plantio, para tratos culturais, para colheita. E nesse caso específico, foi considerado energia, porque se trata de uma área irrigada. Então, a família irriga aquela área de mandioca, então ela gastou aí uma quantidade significativa de recursos durante o ciclo de produção da mandioca para irrigação. Isso significa uma bomba ligada, movimentando aspersores, ou nesse caso, gotejamento, ou outro tipo de sistema de irrigação. Então, vejam, isso também varia o custo de acordo com o sistema de produção adotado. Um sistema mais convencional vai ter um tipo de custo, um sistema que utiliza outras tecnologias ou outras estratégias vai ter outro tipo de custo de produção. Então, é importante ficar atento aí com relação ao tipo de procedimento que é adotado na produção. E a quarta atividade produtiva é a produção de bananas. E aí, assim, esse agricultor teve um custo inicial aí de instalação, que foi da compra das mudas, ele gastou com esterco, né? Importante, o pessoal que está mexendo aí com a agricultura, não descuidar da matéria orgânica do solo, fundamental para garantir a produção de qualquer cultura. Então, nesse caso aqui, o agricultor ele tomou um cuidado, ele usou esterco na implantação, na instalação dessa lavoura, e aí um conjunto de serviços aqui que você tem, que é mão de obra para preparo das covas, tratos culturais, colheita, e tudo isso é estimado. O agricultor vai dizer, olha, eu gastei 18 diárias aí, 18 diárias para poder preparar as covas para o plantio da bananeira, né? Dá bastante trabalho, né? Bom, eu gastei com tratos culturais, né? Capina, enfim, controle de praga, poda, eu gastei mais 24 diárias, assim por diante. Considerando esse preço médio aí, veja, isso varia de região para região, de município para município. Tem lugar que a diária vai estar 60, outro 70, outro 80. Aqui a gente considerou diária mesmo do trabalhador local aí, como um parâmetro de medição do custo da mão de obra, né? A gente pode usar outro tipo de parametrização. Nós optamos por usar esse aqui nesse caso. Energia elétrica, mesma coisa, tem a ver com a irrigação e assim por diante. Então, se tivesse aqui outras atividades produtivas, a gente também classificaria aqui, acrescentaria aqui para baixo, certo, gente? Então, agora vamos para outra parte da planilha, que é a estimativa de produção agropecuária e receita bruta. O que é receita bruta? Receita bruta é a receita total que se tem aí da produção, né? Sem excluir os custos, certo? Então, depois, para você ter a receita líquida, você vai fazer receita bruta menos os custos de produção, aí você vai ter a receita líquida, ok?
Receita líquida é o que sobrou, a grosso modo. Atividade agrícola aqui, então, das olerícolas. Das olerícolas, a gente acabou começando pelas olerícolas aqui. Então, você tem todo um cálculo feito aqui, vou pegar um só para a gente poder avançar. O coentro. Então, ele usa daquelas sementinhas que ele plantou lá em cima, e com aquele trabalho todo que ele teve, de preparar as caudas, preparar os canteiros e tudo mais, ele tirou aqui, durante o ano, ele cultivou aqui 25 metros quadrados de canteiros com coentro. Aqui um detalhe, gente, como é que eu sei, como é que eu expresso isso na planilha? Aqui a planilha está pedindo a área em hectares, não em metros quadrados. Então, se eu sei que 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados, e se o tamanho do canteiro que o agricultor cultivou é de 25 metros quadrados, certo? Então, eu vou pegar 25, vou dividir por 10 mil e eu vou ter o valor aqui para colocar na planilha, que é o correspondente ao hectare, né? Então, 25 metros quadrados correspondem a 0,0025 hectares, certo? E assim por diante. Vocês vão ver que os números mudam aqui de acordo com essa condição aí, né? Aqui, por exemplo, a abóbora. A abóbora foram plantados aí 2 mil metros quadrados de área com abóbora. Esses 2 mil metros quadrados, se eu dividir por 10 mil metros quadrados, que é o equivalente a 1 hectare, eu tenho a proporção aqui do que significa 2 mil metros em unidade de medida hectare. Então, eu vou ter aqui 0,2 hectares, certo? Então, é um cálculo bastante simples. Dúvidas também, vocês nos chamem aqui, a gente vai melhorando essa explicação. Mas, de todo modo, parte da informação do agricultor. Se o agricultor te falou que a área de cultivo do coentro foi de 25, foi um canteiro de 1 metro de largura por 25 de comprimento, você sabe que é 25 metros quadrados. Então, feito esse cálculo de divisão aqui, você tem a proporção, que é o número que você vai colocar aqui na planilha. Bom, ele colheu aqui 215 quilos de coentro, vendeu a um preço médio de R$ 5,50 e teve essa receita bruta aqui. Certo, gente? E assim por diante. Assim a gente faz para todos os produtos. Mas não tem... o agricultor não tem a informação detalhada por produto, ele tem uma informação geral das informações da horta. Ok, também serve, porque afinal de contas, nós estamos trabalhando com a informação que o agricultor nos passa. Então, nós não temos como obter essa informação, senão a partir da declaração do agricultor. Então, o agricultor vai te dizer, olha, eu plantei isso de abobrinha, isso de couve, isso de alface, se ele souber, né? Se ele não tiver essa informação muito clara, mas tiver uma informação mais geral, que você consiga obter dele, ela também é válida. A gente precisa trabalhar com a informação que a gente tem. E a informação que a gente tem é a informação que o agricultor vai te passar, né? Então, é importante você tentar trabalhar ao máximo aí, né? Buscar ao máximo essa informação e expressá-la aqui nessa planilha. Bom, mandioca. Atividade aqui, a seguinte é a mandioca. Então, o que ele conseguiu tirar aqui, né? A área de meio hectare. Como é que eu sei que é meio hectare? Porque metade de... como é que eu expresso que é meio hectare aqui? Eu coloco 0,5. 0,5 significa que meio hectare, né? Quer dizer, você tem... Se inteiro, 10 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados vai corresponder a 0,5 hectares. Então, aqui, em meio hectare,
ele colheu 27 mil quilos, vendeu a um preço médio de 1,40 aqui e tirou aqui de receita bruta 37.800, certo? A banana, mesma coisa, você vai fazendo aqui mais meio hectare, né? Veja, esse tamanho de área, vocês vão ter esse tamanho de área no croquis, ok, gente? Então, a partir do croquis, você vai ter uma dimensão do tamanho de área. Como é que você vai saber que a área plantada de banana é meio hectare? É lá na construção, na olhada que você vai dar lá no sítio dele. Então, você vai buscar essa informação a partir desse desenho do sítio, né? Então, você tem aqui meio hectare de banana, ele produziu aqui durante um ano 17 mil quilos, vendeu a 1,60, é a banana prata, provavelmente, preço maior, e tirou uma receita aqui bruta de 27.200. A produção de frango aqui, cabeça, certo? Ele vendeu a uma faixa aí de R$25 a cabeça. Ele vendeu 700 aves para abate, para corte, certo? Essas 700 aves representaram aqui uma receita bruta de 17.500. Bom, mas por que a área que está definida aqui é de 0,16? O que significa 0,16? Significa 1.600 metros quadrados. Tá, mas como é que se chegou a esse tamanho de área aqui de 1.600 metros quadrados? O projeto do galinheiro Dakar, do modelo Dakar, que foi o investimento nesse caso específico aqui, é daquele piquete de 40 por 40. Então, se você multiplicar aqui o 40 por 40, você vai ter aí os 1.600, né? Então, você tem aqui 40 vezes 40, que é o tamanho do galinheiro, certo? Você tem 1.600 metros quadrados. Esses 1.600 metros quadrados, ele corresponde a 0,16 hectare, ok? Então, nessa área aqui, que é a área específica onde ele cria as galinhas e os frangos, ele vai ter auferido uma renda no período de produção de um ano de 17.500, com metade das aves sendo comercializadas com fim de produção de carne. Bom, só que ele teve uma produção de ovos também. Então, ele está vendendo aqui, ele está nessa mesma área, né? Ele produziu, durante o ciclo todo, 583 ovos. É uma produção baixa, né, para fins de estimativa. Como é uma condição de produção aqui que considerou as aves em diferentes estágios de crescimento ao longo do ano e tudo mais, ele provavelmente não tinha um número elevado de galinhas maduras aqui, e aí você tem essa questão do ciclo da natureza da galinha, que ela tem o período do choco, o período de postura e tudo mais, né? Mas assim, a fins de estimativa, chegou a esse valor aqui. Então você vai perguntar para o agricultor, olha, quantos ovos está saindo por dia? Isso é regular? Quantos ovos por semana? Você sabe quantos ovos produziu durante o ano? Né? Então esse dado você vai obter do agricultor. Neste caso específico do nosso exemplo aqui, certo? Essa família produziu aqui, conseguiu produzir 583 dúzias, na verdade, de ovos, né? Vendeu essas dúzias de ovos a R$6 a dúzia, certo? E tirou uma receita bruta aqui de R$3.498. Bom, a planilha vai calcular isso aqui, certo? O Excel é legal por isso, ele te calcula tudo, você já tem automaticamente aqui o cálculo. Então, você tem aqui o subtotal da receita bruta, né? E aqui embaixo você tem os resultados, né? Então, você tem aqui o lucro estimado, que é a receita bruta aqui,
classificada como um Q aqui, né? Menos o custo de produção, certo? E aqui vai sair para você o cálculo da sua receita. Deixa eu ver se eu faço a planilha aparecer melhor aqui. Exibir. Isso. Esse aqui é o ano 1, né? Aqui você tem a receita estimada para esse ano, certo? Bom, esse cálculo você não vai interferir, né? É um cálculo automático. Assinatura do ACR, assinatura do agricultor. Como é que faz nesse período de pandemia? Espera o agricultor aparecer na cidade aí para coletar a assinatura dele, ou ver como é que tá as restrições do município, as orientações do governo do estado, as orientações das autoridades de saúde, né? E aí, considerando tudo isso, a gente vai chegar a um meio de fazer esse diagnóstico, esse planejamento, né? E dar conta das nossas atividades. É importante tentar construir essa planilha aqui de atividades aqui, das visitas técnicas, né? Porque aí já organiza a sua vida e o seu planejamento que você precisa mandar aí para o assistente territorial e para a nossa equipe de ATER já vai ficar pronto também. Se você somar aqui as atividades com as previstas para todos os beneficiários, você vai poder fazer o seu planejamento mensal aí para mandar para a gente poder acompanhar vocês e apoiar vocês neste processo de execução do TDR, ok, gente? Então, não é nada para se assustar esse plano produtivo, né? Parte dos ACRs já conseguiram desenvolver ele. Você vai ter variações muito grandes de agricultor para agricultor. Vai ter agricultor que você vai ter uma atividade só para expressar ali na planilha. Tem outros que tem mais e aí vai ficar um pouco mais trabalhoso, mas é sentar e fazer, gente. Não tem outra saída, né? A alternativa que nós temos é nesse rumo aí, e é uma oportunidade interessante de aprendizado para vocês no uso dessa ferramenta, da planilha do Excel, né? E também na prática do planejamento, né? Então, como técnicos aí, vocês vão poder usar isso profissionalmente para o resto da vida. Tá bom, gente? Dúvidas adicionais, nos chamem, a gente senta de novo, conversa individualmente aí sobre esse assunto nos atendimentos remotos, e é claro, nos mantemos à disposição também no grupo de WhatsApp dos ACRs e da equipe técnica. Muito obrigado. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.